Tem informação, Paulo Gonet reconduzido em Barros. Pois é, Pitoli, por 45 votos a 26, o plenário do Senado aprovou a recondução do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O resultado ocorreu após o nome do chefe do Ministério Público Federal ser aprovado na sabatina realizada pela Comissão de Constituição e Justiça, também nesta quarta-feira. Com a aprovação, o indicado pelo presidente Lula permanece no cargo até 2027. O placar de Gonet foi o mais apertado desde a redemocratização. O primeiro chefe da PGR, pós-88, que foi Aristides Junqueira, foi aprovado por 47 votos no plenário do Senado. Até então era a votação mais baixa para a indicação de um PGR. O número mais alto foi obtido por Raquel Dodge em 2017, que obteve 74 votos. Para que fosse aprovado em sua recondução, o Procurador-Geral da República precisava obter 41 votos favoráveis, maioria simples do plenário do Senado. Em 2023, quando passou pelo mesmo crivo pela primeira vez, ele obteve uma folga muito maior, ele teve 65 votos favoráveis. Nos bastidores, a recondução de Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República foi cercada por apreensão quanto ao quórum do Senado, viu, Pitoli? Desde o início da manhã de ontem, havia o temor de que a baixa presença de senadores pudesse comprometer o placar, especialmente após aliados do governo reconhecerem dificuldades em mobilizar a base em uma semana de votações esvaziadas. Essa é uma semana meio complexa para o Congresso, porque está tendo a COP30, tem muita gente fora de Brasília. E também a semana que vem é uma outra semana truncada, tem um feriado quase no final da semana. Então os senadores e os deputados também têm uma pauta esvaziada por conta de um compromisso da COP30 e por conta também desse feriado. Para uma ala do Senado, o próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça teria usado o calendário de votações como instrumento de pressão política ao pautar o tema justamente agora, em meio à sua tentativa de convencer o Planalto a indicar Rodrigo Pacheco ao Supremo Tribunal Federal, em vez do advogado-geral da União, Jorge Messias. Há uma discussão de que o Davi Alcolumbre poderia ter trabalhado para colocar o calendário de votação e justamente a votação do PGR nesse calendário truncado por conta de uma negociação em relação à indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Claro, isso é informação de bastidor, não tem nada confirmado em relação a isso. Mas os aliados do presidente Davi Alcolumbre, eles rejeitam essa leitura, afirmam que o assunto está pacífico, assegurando que ele não pretende criar obstáculos para a escolha de Lula para o Supremo. Então, são duas escolhas separadas, mas que tratam do mesmo assunto e que estão envolvidas também por conta de votações e de sabatinas no Senado, tanto a do PGR que aconteceu ontem, quanto a do próximo ministro do Supremo, que deve acontecer nas próximas semanas. Faça a leitura corporal do que eu vou veicular agora. As gaguejadas, o movimento do olhar, boca. Faça uma leitura corporal. É um exercício que eu te peço agora, mas também de olho no conteúdo, né? Tem que olhar forma e conteúdo nesse caso, para a gente ver qual foi a decisão tomada ontem pelo Senado. Foi manter este cidadão na condição de Procurador-Geral da República. Aperta o play. Malta fez referência a um encontro pessoal que houve, não para esta sabatina, mas para a anterior. Eu também o recebi na Procuradoria, como eu recebo todos os senadores que me pedem audiência, e da forma mais imediata quanto possível. Foram 37 senadores que eu procuro agendar na própria semana, se não no próprio dia, para recebê-los. Alguns dos senhores eu recebi até 4 vezes. Mas ouço e, na medida em que percebo um desabafo, ouço com empatia. O que eu gostaria de dizer é que, com relação às atuações do Ministério Público no âmbito penal, da mesma forma que no âmbito civil, todas as manifestações da Procuradoria-Geral da República são feitas com base e com fundamentação jurídica, sem nenhuma consideração de ordem política. O senador Magno Malta faz parte de uma premissa, para a crítica que ele faz, parte de uma premissa de que o Ministério Público tem uma conformação algo diversa da que eu entendo, como Procurador-Geral da República, e o Supremo Tribunal Federal também entende que seja própria. A partir dessas premissas, ele desenvolve razões. Não adianta debater essas razões aqui, porque nós todos sabemos dos ensinamentos lógicos, da inutilidade do debate em torno de desenvolvimento de premissas que são
contrastantes e inconciliáveis. O que eu devo dizer também é que, durante esses 2 anos da minha atuação perante o Supremo, eu posso dar o testemunho da lisura, da idoneidade, da dedicação, do apuro técnico, da fundamentação, da abertura, da transparência da fundamentação de todos os integrantes do tribunal. Eu gostaria de dizer que todos os integrantes do tribunal têm a minha mais profunda admiração. Com relação ao processo de impeachment de ministro do Supremo, eu reitero o que disse anteriormente. Em nenhum momento eu disse que o ministro do Supremo não pode sofrer impeachment. O que eu fiz foi produzir um parecer, isso não é decisão, isso não é voto, produzir um parecer sobre o meu entendimento com relação à distinção que deve haver entre agentes de poderes soberanos que recebem a sua legitimidade diretamente da população, do titular da soberania, e aqueles que recebem a sua legitimação da fundamentação, do caráter racional das decisões que tomam, que são justamente os integrantes do Poder Judiciário e também do Ministério Público. Senador Sérgio Moro, Vossa Excelência levanta questões que são muito interessantes e Vossa Excelência compartilha comigo uma preocupação muito grande. Nós temos que combater as organizações criminosas. Um Estado democrático de direito é aquele que assegura que o poder resistente é um poder comprometido com os valores da dignidade da pessoa humana. Quando as organizações criminosas assumem espaços territoriais, excluem o poder do Estado e impõem uma vontade egoística que não tem nenhum compromisso com os valores éticos que inspiram a nossa Constituição, nós estamos diante de uma situação realmente grave e uma situação que merece, que exige um comprometimento de todas as forças democráticas para, por meios democráticos, com respeito aos direitos fundamentais, com respeito à dignidade de que todas as pessoas são imbuídas, uma dignidade que não perde o pior criminoso. Com respeito a essa dignidade, deve haver realmente um combate efetivo. Esse respeito à dignidade, a meu ver, não significa dizer que suprimir a responsabilidade por atos mal feitos, por atos de caráter criminoso, por atos que a sociedade, por meio do Congresso Nacional, entendeu que são tão graves que merecem o título de crimes, que é a mais intensa reação da sociedade com relação a um comportamento, a tipificação penal. Essa respeito à dignidade, portanto, é também reconhecer que todos somos responsáveis pelos nossos atos. A autonomia precisa ser desenvolvida, mas com apreço aos limites que a vida social impõe. Como que se faz esse respeito? Pela proporcionalidade. A intensidade da intervenção sobre a esfera da autonomia, da liberdade das pessoas, deve ser equilibrada com a necessidade dessas práticas. Essa é uma premissa que embasa também todas as minhas análises com relação a pedidos e a propostas de medidas no campo não só penal, mas também no campo civil. Com relação às organizações criminosas, eu, de novo, partilho com Vossa Excelência a minha preocupação com relação a esse fenômeno, que vem ganhando um vulto significativo, e digo a Vossa Excelência que no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público nós elegemos duas metas prioritárias: o combate às organizações criminosas e a proteção da primeira infância. Essas duas metas elas estão conjugadas, porque se nós não concedermos meios para que as crianças possam vislumbrar, ver diante de si horizontes de realização pessoal, elas vão ser cooptadas pelo crime e não vão durar além da própria juventude. Então, proteger a infância é também uma forma de combater as organizações criminosas, retirando delas o fascínio que exerce sobre os menores. Entendeu que é difícil compreender tudo que é falado ali? Porque é muito difícil, porque, olha só, Paulo Gonet é o Procurador-Geral da República e é muito difícil entender o que fala, porque, na verdade, é uma atitude muito complicada de você entender um julgamento como esse. Barros, por favor, passe uma notícia aí pra gente. Uma notícia, eu quero ouvir a notícia. Você tem uma notícia para passar pra gente? Uma notícia para passar pra gente, Barros? Você tem alguma notícia aí? Imaginou você ouvir um programa inteiro assim, alguém falando assim para você? Imaginou? Olha, você está aqui na Auriverde Brasil. Auriverde Brasil está aqui, é a rádio. Você está acompanhando agora nosso programa, é o jornal. É o jornal da Auriverde. Meu Deus do céu, cara. Meu pai usava um termo, ele colocava um negócio na morsa, sabe? E apertar a morsa, sabe? Deve ser mais gostoso do que ficar ouvindo isso aí por quanto tempo. Estamos diante de alguém que tem um ponto, diante de toda essa groselhada aí, que me incomodou muito, que foi o desdém diante da fala do senador Magno Malta. Veja, eu, Alexandre Pitoli, olho para o senador Magno Malta com absoluta admiração. Magno Malta defende os valores que eu defendo, os mesmos princípios, e a partir do momento em que um cidadão
desdenha, dizendo que Magno Malta parte de premissas e a partir de então estabelece razões e defende razões a partir de premissas, tipo assim, ó, tô nem aí pra você, Magno Malta. Isso significa que nós andamos num sentido contrário. Eu vou para um lado que o Paulo Gonet não vai. Eu vou num sentido que não é o mesmo do Paulo Gonet. Eu olho para Magno Malta, que fez a fala que fez ontem. Eu olho para Magno Malta, que defendeu o que defendeu ontem. E o Gonet desdenhou do senador Magno Malta. Você acha que um cidadão desse merece o meu apreço? Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro tem um recorte da fala do Flávio aqui, muito importante, fala corajosa, defendendo o seu pai. Aperta o play, edição. Na sua frase inicial, o senhor Paulo Gonet disse que não fala nos autos. Mentira. Não fala fora dos autos. Mentira. O senhor não só fala fora dos autos, como o senhor atropela o Congresso Nacional. Quando declara já de antemão, sem nem saber que texto está num possível projeto de anistia, que a anistia é inconstitucional. Eu vou lembrar ao senhor que lá em 1988, os constituintes de 1988 elencaram inicialmente 5 crimes que eram insuscetíveis de anistia: terrorismo, tráfico de drogas, tortura e crimes hediondos. E tinha um quinto lá chamado, não sei se o senhor conhece, crime contra o Estado Democrático de Direito. O então deputado K.O. faz uma emenda supressiva para retirar o Estado Democrático de Direito, para ficar claro que esse é um crime que podia ser, sim, passível de ser anistiado. Sabe quem votou a favor desse destaque aqui, senhor presidente Otto? Para que fosse revogado isso e nós tivéssemos hoje esse texto na Constituição em vigor, com apenas os 4 tipos de penais que não podem receber anistia. Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, todos esses que hoje arrotam para dizer que essa anistia é inconstitucional, como o senhor fez antecipadamente. Vários outros ícones da esquerda, porque já sabiam que naquela época, Lula também, já naquela época, isso podia ser usado de forma distorcida, como está sendo usado hoje. E eu vou concluir, deixando, já que o senhor é uma pessoa religiosa, um versículo de Isaías 55, 7. Abre aspas aqui para esse versículo, para esse ensinamento. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. E eu, sinceramente, eu ainda espero que o senhor se arrependa de tudo que o senhor está fazendo com pessoas inocentes, com milhares de pessoas inocentes. Homem religioso? Homem religioso? Eu não consigo acreditar. Que religião é essa? Qual é a religião? Um homem que serve para o mal, para a perversidade, que faz com o próximo o que está fazendo, serve a que Deus? Não é o mesmo que o meu. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Uma pessoa que sabe que tem o poder de mudar o Brasil pelo bem, decide atolar o Brasil nesse lamaçal. Você acha que isso aí tem Deus no coração? Que Deus é esse? Que Deus é esse? De alguém que olha para uma mãe com o salário bloqueado e acha que está tudo bem? De quem, ao invés de olhar para a mensagem de Eduardo Tagliaferro, por exemplo, agora quer perseguir Eduardo Tagliaferro? De quem fez o que fez com o presidente Bolsonaro até aqui, com todos os outros patriotas desse núcleo especial da trama golpista,
Ou todos os outros que hoje estão presos, tornozelados, refugiados? Religioso? Não. Não, eu não consigo enxergar religião aí. Deus aí eu não consigo. Treva eu vejo. Sem o menor sinal de luz num coração que persegue.